A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante e que vocês, como de hábito, já peguem a Bíblia e vamos começar. Hoje nós vamos falar de João, capítulo 9 e o capítulo 10. Vamos lá. É interessante que nós vamos falar dessa parte que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Vamos ter um entendimento do que Jesus falava sobre quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Vamos lá. Abra sua Bíblia. João capítulo 9. Vamos decorrer que se a gente não ler o capítulo 9 todinho, a gente não vai ter um entendimento do que se fala. No capítulo 10, João 10. Precisamos começar pelo capítulo 9 para ter a visão geral do que estava acontecendo. Vamos lá? Vamos lá. João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 5. Quando estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto que ele era cego dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este. Outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. 10. Dizia-lhe: como te abriram os olhos? E ele respondeu: eu sei, um homem chamado Jesus fez um lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei e vi. Disseram-lhe: onde está aquele? Onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram-nos, pois, aos fariseus, que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus, tornaram-se, pois, os fariseus a perguntar-lhe como viria. E ele respondeu: pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então algum dos fariseus dizia: este homem não é um homem de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que abriu os olhos? E respondeu que é profeta. Os fariseus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo: este é vosso filho, que vós dizer ter nascido cego? Como, pois, agora vê? E seus pais lhe responderam:
e disseram: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. 21. Mas como agora vê, não sabemos. Quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Portanto, já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntai-o a ele mesmo. 25. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que ele, havendo sido cego, agora vejo. Tornaram-lhe a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu: já vos tenho dito, não ouviste para ti, queira tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, contudo, me abriu os olhos. 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus, a este faz sua vontade, a esse ouve. 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. 35. Jesus, ouvindo que tinha sido expulso, encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Jesus lhe disse: tu já tenho visto, e aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Disse-lhe Jesus: se fosse cego, não teria pecado, mas como agora dizem, vem, por isso o vosso pecado permanece. Esse é o capítulo 9, que vai dar base para que a gente chegue naquele versículo famoso, João 10, 10. Você está ouvindo aí que tudo aconteceu por causa do cego. Vamos lá, o capítulo 10, 10, 1. Jesus continua: na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre as portas, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a sua voz. 6. Jesus disse isso. Jesus disse-lhe esta parábola para que não entendesse o que diziam.
7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-te-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, 10 agora, vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, que não são pastores da ovelha, viu o lobo, a deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e a dispersa as ovelhas. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e que não tem cuidado com as ovelhas. 14. Eu sou bom pastor e a conheço, as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas de mim são conhecidas. 15. Assim como o Pai me enviou a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para para tomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver a divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muito lhe dizia: tem demônio, e está fora de si porque ouviste. Diziam os outros: essas palavras não são de demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? 22. Em Jerusalém havia uma festa de dedicação e era inverno. E os judeus andavam passeando no templo. E Jesus andava passeando no templo, na alpendre de Salomão. Rodeando-no, pois, os judeus disseram-lhe: até quando terá a nossa alma suspensa? Se és tu o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos tenho dito, e não crede. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não crede, porque não sois as minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço e as me seguem. Eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que eu, e ninguém pode arrebatá-la da minha mão, da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez pedra para apedrejá-lo. E responderam Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras querem me apedrejar? E o judeu respondeu, dizendo: não te apedrejarão por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, que faz Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Disse eu: sois Deus? Pois a lei chamou Deus àqueles que a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai testificou, enfim, o mundo vos diz blasfêmia, porque diz: sou filho de Deus. Até aí. Viu, gente? Por que Jesus falou que ele é o bom pastor e os que vieram antes dele são ladrões e salteadores? Por que Jesus falou que esses homens, eles que pegaram pedra para apedrejar os fariseus, os judeus, eles não são as ovelhas de Cristo?
eles não têm compromisso com as ovelhas? É um ponto para a gente refletir. Se as pessoas que estão nos dirigindo aceitam as palavras de Cristo. Uma coisa é mandar a gente aceitar Jesus, outra coisa é se eles que mandam a gente aceitar Cristo, se eles mesmos obedecem à voz do Salvador. Hoje eu não vou me alongar muito não, mas pega esse texto 9 e o 10 de João e reflita. O Espírito vai falar com vocês mais e mais. Os filhos sabem do que nós estamos falando. Quem é filho, quem é ovelha, ouve a voz do pastor. Fica na paz, dê o seu joinha, faça a sua inscrição e compartilhe. Um abraço.